Meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, tempos de instabilidade, tempos de bastante apreensão. Eu não sei se você acompanha as notícias diariamente, eu acompanho, e nas últimas semanas talvez você tenha tido um pouco mais de dificuldade de dormir, preocupado, por exemplo, com a situação das mulheres, das crianças, dos cristãos no Afeganistão. Talvez você tenha estado bastante preocupado com o futuro do nosso país, mais especificamente com o futuro da igreja no Brasil, com a perda da liberdade para pregarmos e vivermos o Evangelho. Eu estava com o coração muito apertado e um dia desses, orando, Deus me deu um texto e eu queria compartilhar com você esse texto. Deus me deu, através do qual Deus me falou. Antes de ler o texto está no segundo livro de Reis, capítulo 6. Mas antes de ler o texto, quero explicar para vocês o contexto. O que acontece aqui? A Síria está em guerra contra Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, ele era um excelente guerreiro, um grande general. Ele estabeleceu alguns planos com seus oficiais de mais confiança, mais próximos, estabeleceu alguns planos, algumas estratégias para atacar Israel. Estratégias muito bem elaboradas, era uma estratégia muito bem elaborada. Mas o que Ben-Hadad não contava era que Deus estava presente ali, ouvindo esses planos, e Deus os revelou para o seu profeta Eliseu em Israel. Eliseu procurou o rei de Israel, revelou os planos, e assim o rei de Israel teve condições de reagir e frustrar o ataque tão bem planejado, tão bem estabelecido por Ben-Hadad. Como o acerto havia feito com aqueles poucos generais e oficiais de extrema confiança, e o plano havia sido bastante detalhado, Ben-Hadad levantou uma suspeita, e que parecia muito óbvia, muito lógica. Ele disse: olha, para Israel ter reagido do jeito que reagiu, é claro que ele sabia do nosso plano. Para que Israel soubesse do nosso plano, só existe uma possibilidade: alguém desse nosso conselho nos traiu. Nesse conselho, alguém está sendo espião a favor de Israel e revelou os nossos planos àquele povo. Mas alguém se deu conta e falou: não, ó rei, não é isso que acontece. Mas o profeta Eliseu faz o rei de Israel saber tudo que você, ó rei, fala na tua câmara de dormir. Ou seja, o rei Ben-Hadad não contava com o fato de que Deus estava nessa história. Então, alguém soube de alguma forma que Eliseu estava recebendo essas informações diretamente de Deus e frustrando os planos do rei da Síria. Quando Ben-Hadad sabe que o profeta está passando essas informações para o rei de Israel, ele manda capturar o profeta. E o texto diz que ele envia uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, que chegam de noite e cercam a cidade para prender Eliseu e levá-lo cativo para a Síria. Esse é o contexto do relato que a gente vai ler a partir desse momento. Então, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. E o versículo 15 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles.
E Elias orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A gente vai ler até aqui. Então, esta situação, a tropa de elite do exército da grande nação da Síria cerca a cidade para capturar o profeta. Quando o rapaz, o ajudante do profeta, vê a situação, o que ele vê? Ele só consegue ver uma tropa com cavalos e carros de guerra dos sírios cercando a cidade. Era tudo o que ele conseguia ver. Então ele entra em pânico. O rapaz, ele não consegue contemplar toda a situação. A sua visão é limitada. Tudo que ele consegue ver são os exércitos, são os soldados, os cavalos e os carros do exército inimigo. Por isso, uma vez que ele não consegue contemplar toda a situação para dimensionar corretamente o problema, ele entra em pânico e ele diz: meu Senhor, o que nós vamos fazer? E de fato, humanamente, era uma situação terrível, era uma situação dramática. Humanamente não tinha como escapar, não havia nada que pudesse ser feito. Um rapaz e um profeta cercados por uma tropa de elite de um exército extremamente poderoso, que veio para levá-los cativos. No entanto, essa não era toda a realidade, essa era apenas uma parte. O outro lado da história, Eliseu tem a visão e a dimensão correta da situação. Então ele diz: rapaz, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Lógico, no primeiro momento o rapaz deve ter pensado: como assim, Eliseu? Estamos cercados, você não está enxergando? Olha todo esse exército que veio para nos levar. Mas uma vez que Eliseu tinha a visão completa da situação e não apenas parcial, ele conseguia dimensionar corretamente os riscos envolvidos. Por isso não se desesperou. Então Eliseu faz uma oração e pede: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, viram o que acontece? Viram o que aconteceu ali? Após ter os olhos abertos, o rapaz passou a ver a realidade dos fatos. Agora, ele não apenas considera as circunstâncias materiais, palpáveis, físicas, mas ele passou a enxergar, ele começou a ver a real dimensão do poder espiritual que estava agindo naquele momento. Ele começou a contemplar a ação de Deus intervindo naquela situação. Esse relato, ele nos ensina que existe uma realidade espiritual que faz parte integrante da nossa vida. Existe uma realidade espiritual que faz parte integrante do nosso dia a dia, do nosso relacionamento com Deus. É uma realidade que muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não nos damos conta, muitas vezes não levamos em consideração, mas nem por isso ela deixa de ser absolutamente real. Não é porque não vemos que ela deixa de ser concreta, não é porque nós não sentimos que ela deixa de ser objetiva e fazer toda a diferença. E essa realidade espiritual é a parte que nós cristãos, deveríamos considerar a mais importante, mais relevante, mais significativa de todas as nossas vidas. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 6, versículo 12?
A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, isto é fato. Mas não para por aí. Muitas vezes a gente tem uma visão errada dessa questão de batalha espiritual. Muitas vezes a gente já ouviu por aí coisas como: nessa batalha espiritual, nessa luta espiritual pelas nossas almas, pelas nossas vidas, pelos nossos corações, Deus estaria se degladiando de igual para igual com Satanás. Mas isso não é realidade de forma nenhuma. Vocês sabem que eu vim da área de ciências exatas, como engenheiro, então algumas vezes para mim raciocinar com números é mais fácil, ilustra melhor algumas situações. Então vejam, Apocalipse capítulo 12 diz que Lúcifer, quando foi arrojado para a terra, se rebelou contra Deus e foi arrojado para a terra, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos. O que significa dizer que ele arrastou 1/3? Significa dizer que a cada 3 anjos, um foi convencido por Lúcifer e foi arrojado para a terra como um demônio juntamente com ele. Mas qual deveria ser o nosso ponto de vista em relação a essa questão dessa guerra e dessa batalha espiritual? A maneira correta de nós vermos é a seguinte: para cada anjo decaído, 2 outros permaneceram fiéis, 2 outros permaneceram inabaláveis, 2 outros continuaram reconhecendo que Deus é o Senhor. Portanto, hoje, nos dias atuais, para cada demônio tramando, querendo atrapalhar e fazer mal aos filhos de Deus, existem 2 anjos poderosos, fiéis a Deus, que fazem parte do exército celestial, para nos proteger. São 2 a nosso favor contra apenas 1. Você percebe? Essa guerra, ela jamais seria de igual para igual. Deus a domina completamente. E por que eu estou citando esses números? É uma mera ilustração para a gente entender, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que, ainda que o Lúcifer tivesse conseguido arrastar 100% dos anjos, Deus com apenas um sopro resolvia toda a questão. Não há nenhum problema, não existe condição da gente querer comparar. Não é um combate entre iguais. Deus é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, para que a gente entenda que aquele que está conosco é muito maior do que aquele que é contra. Os que estão ao nosso lado são muito mais numerosos do que os que estão contra nós. Mas afinal, quem são os anjos? É um assunto que a gente nunca, até onde eu consigo me lembrar, nunca falou aqui. Quem são os anjos? O autor de Hebreus responde a essa questão também em forma de pergunta. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ele faz a pergunta, trazendo nela embutida a resposta afirmativa com certeza. Então ele faz a pergunta considerando que aqueles que vão ler a carta já sabem a resposta e dirão sim, com certeza, os anjos são isso. Então afinal, o que são os anjos? São espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você tem certeza da sua salvação? Levante sua mão. Tem certeza da salvação? Tem certeza? Tem certeza da salvação? Tem gente que não tem não, está com a mão baixada, o braço cruzado. Tem certeza da sua salvação? Isso, tem gente que levantou rápido, pô, vai que ele fale de mim. Beleza, gente, está no coração. Irmãos, olha o que o texto diz. Os anjos são espíritos ministradores,
são seres celestiais que foram enviados para nos ajudar, para lhe ajudar, para estar com a gente, para nos servir, para nos ajudar na missão que Deus nos deu. Isso são os anjos. E veja essa máxima: para cada demônio querendo atrapalhar, nós temos 2 para nos proteger. Só um parênteses, tá, gente? Não estou falando isso aqui para daqui a pouco ninguém começar a orar para anjos, não é nada disso não. É só para a gente entender a dimensão da luta espiritual, da realidade no meio da qual nós estamos inseridas. E por isso eu vou aproveitar o momento aqui para compartilhar com vocês 2 experiências que nós tivemos, já tem algum tempo. E, enfim, irmãos, eu achei que não houve motivo nem ambiente para a gente compartilhar, mas acho que a hora chegou e eu quero compartilhar isso com vocês nesse momento, dentro do assunto que a gente está estudando, dentro do assunto que nós estamos falando. Era o ano de 2010, ia haver uma eleição presidencial e pela primeira vez eu ia falar sobre política abertamente, honestamente, do púlpito aqui da igreja. Havia conversado com o conselho, havia conversado com os pastores e chegamos à conclusão que, diante da situação que nós estávamos vivendo, a igreja precisava de orientações bíblicas a respeito desse assunto. Me lembro da citação de Charles Spurgeon, que dizia o seguinte: ou nós, na igreja, falamos de política hoje, ou amanhã, talvez a gente seja proibido de falar de Jesus. Então, diante disso, nós fizemos uma abordagem desse tema de maneira absolutamente bíblica. Mas eu sei que se a gente for falar de política a qualquer momento, isso vai despertar paixões, isso vai incendiar corações, isso vai trazer a possibilidade das pessoas fazerem todo tipo de interpretação, todo tipo de visão. Vamos ter problemas, podemos ter problemas. Toda vez que se fala de política, é uma bomba em potencial que a gente traz para o meio da igreja. Mas nós precisávamos falar como sempre fizemos. Qualquer assunto a gente trata com absoluta honestidade e com fundamentação bíblica. Depois de terminar de falar desse assunto no primeiro culto, o Ramon me fez um alerta que eu achei muito interessante, que eu preguei o sermão Quando os Eleitos Votam, no dia 12 de setembro de 2010, e hoje é dia 12 de setembro. Então eu achei muito interessante Deus ter me lembrado desse fato hoje, fazendo exatamente 11 anos que esse sermão havia sido pregado. Naquela época, a gente tinha uma preocupação muito grande pelo fato de algumas pessoas tinham um hábito não muito bom de assistirem um culto em pé. E essas pessoas que assistiam o culto em pé, lógico, elas não conseguiam prestar atenção como deveria. Em pouco tempo, essas pessoas em pé saíam e se encontravam ali fora, começavam a conversar ali fora e daqui a pouco tinha uma outra congregação ali fora. E a gente não queria isso. Então, eu jamais começaria a pregar o momento da palavra se todos não estivessem sentados. Alguém que viveu aquela época lembra disso aqui? Tem que sentar, lembra disso? Então não estou exagerando, vocês lembram que era exatamente assim. Às vezes tinha gente que pagava para ver e continuava em pé. E eu também continuava sem pregar e avisava, enquanto todos não estiverem sentados, por favor, Ministério de Serviço ajuda a conseguir lugar para todas as pessoas. Pois bem, irmãos, dito isso, eu preguei a mensagem Quando os Eleitos Votam. E quando terminou a pregação, uma irmã veio conversar comigo e me falou: Henrique, quem era aquele cara, todo vestido de branco, que estava na porta da igreja, na sua frente? Então, a porta da tenda antiga ficava bem na frente do púlpito aqui, não ficava nas laterais como estão agora, ficava bem na frente onde está a câmera filmando ali. Então, a pessoa falou assim: Henrique,
quem era aquele cara, todo vestido de branco, que estava em pé no meio da porta durante todo o tempo. Eu falei para ela, não tinha ninguém ali. Não, tinha um cara, todo de branco, em pé, durante todo o tempo que você pregava. Eu falei, não tinha. Eu nem ia continuar pregando se tivesse alguém em pé. Eu ia encerrar, eu ia interromper a pregação e ia falar assim, você pode sentar, por favor? Mas ele estava em pé durante todo o tempo. Ela falou, olha, quando você terminou de pregar e falou, vamos orar, ela disse, eu vi que ele era cristão, que ele temia Deus, porque ele realmente curvou o rosto em reverência a Deus, temor ao Senhor. Então ele curvou a cabeça, você fez a oração. Quando eu olhei para ver onde aquele cara ia, quem era aquele, ele desapareceu. Eu não vi mais, não sei para onde ele foi, não consegui ver mais. A senhora saiu, aí veio uma jovem falar comigo, Henrique, quem era aquele cara, todo vestido de branco, que ficou em pé na porta durante todo o tempo que você pregava? Eu falei, não tinha ninguém. Mas agora eu já comecei a entender o que aconteceu. Retiro de 2012, eu ficava nesse retiro específico, eu estava numa casa, o pessoal chamava de far away, que ficava assim dentro do retiro, mais longe, então tinha que ir de carro também, era um lugar cheio de cobra, uma coisa assim, enfim. Aí eu ia de carro, voltava de carro para pregar ali. E eu havia chegado naquela manhã do retiro para pregar. Quem foi no retiro? O campo de futebol, o lado extremo do nosso dormitório, no outro lado do dormitório, do outro lado da estrada, aquele corner do campo, lá no final. Eu desci do carro, quando eu olhei, tinha uma mulher, bem estereotipada mesmo, né? Com uma bata, manga comprida até aqui, até o chão e tal, cabelo meio louro, dourado, esvoaçante, um raio de sol só em cima dela. E por alguma razão eu olhei, eu vi que ela me olhou, o olhar cruzou, falei assim, não é membro da igreja, quem será essa pessoa e tal, e fui pregar. Mas no que eu estou chegando, eu falei assim, cara, olha só, você percebeu o que você acabou de ver? Aí eu voltei lá, o Nilson estava terminando de fazer a oração e a devocional dele, eu perguntei, Nilson, você viu lá naquele corner lá, uma mulher assim, desse jeito e tal? Não, eu estou aqui esse tempo todo, não tinha ninguém foi para o campo, ninguém passou por aqui. Eu falei, não, isso não é possível, ela está, não viu. E mais tarde, 2 irmãs diferentes vieram me descrever que viram algo parecido com a mesma descrição. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Não é para deixar ninguém impressionado, achando que vai passar a ver coisas por aí, anjos debaixo da cadeira, escondido atrás da árvore, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu estou contando isso, que eu guardei até agora no meu coração, para reforçar essa mensagem do texto que nós estamos falando agora, de que há de fato uma realidade espiritual que nos cerca e que age poderosa e decisivamente em nossas vidas. A maior parte do tempo nós não a vemos, apesar de crermos, nós não conseguimos ver, mas nós temos convicção de que é real. Mas eventualmente Deus nos permite ver para aumentarmos ainda mais a nossa confiança no Senhor. Deus permite que eventualmente essas coisas aconteçam para que a nossa confiança seja ainda mais consistente, seja ainda mais vigorosa, seja ainda mais sólida. Então, irmãos, dito isso, vamos a 2 aplicações, apenas 2. Primeira aplicação que eu acho que nós deveríamos fazer para as nossas vidas é: veja a realidade como ela é. Veja a realidade como ela de fato é. Como a Bíblia diz que é. Não como os jornais dizem, não como talvez as rádios, a internet ou as mídias sociais, mas veja a realidade
como a Bíblia ensina que a realidade é. Não a veja apenas em parte. Não considere apenas o lado humanamente visível, físico e palpável. A realidade espiritual, tá certo, ela não pode ser vista com os nossos olhos físicos. Ela não pode ser tocada por nossas mãos. Ela não pode nem mesmo ser compreendida por mentes que não tenham sido regeneradas. Mas nem por isso ela é menos real, nem por isso ela é menos concreta, menos verdadeira do que a realidade material. Veja, você se lembra de Apocalipse capítulo 8, que ensina que as nossas orações sobem como um incenso e chegam à presença de Deus? O que o texto diz? Que quando essas orações feitas por nós, frágeis que sobem como fumaça, batem no trono de Deus, como elas voltam para a terra? Elas voltam para a terra como trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Essa é a verdade completa e não parcial. A realidade espiritual, ela repercute na realidade material de forma poderosa e causa mudanças, causa transformações, define situações. A realidade espiritual não é de forma alguma menos relevante, menos importante, nem menos impactante do que a realidade física e material. Então, irmãos queridos, eu entendo que Deus está falando para o meu coração, para o nosso coração, para quando você olhar para as convulsões sociais, para as grandes mobilizações, para o poder dos que vestem a toga, para o poder daqueles que fazem as leis, para os exércitos em marcha, seja em Brasília, seja no Afeganistão. Lembre-se do que Davi falou no Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Abram-se, ó portas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor forte, é o Senhor valente, é o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ah, irmãos, o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Rei da Glória. O nosso Deus tem sob o seu comando um exército imensurável, imbatível, pronto para agir, disposto sob suas ordens. Isso é só uma maneira da gente falar, porque a verdade é que o Senhor não precisa de nada disso, mas a realidade espiritual, no meio da qual nós estamos imersos e sofremos a consequência dessas regiões celestiais, Ele é assim, Ele é feito dessa forma, Ele influencia dessa forma, Ele age dessa maneira. Diante do Senhor, todo o poder desse mundo é absolutamente desprezível e incapaz. Jamais podemos perder de vista que a realidade espiritual é sobremaneira mais poderosa e muito mais efetiva do que qualquer movimento social que possa haver. E no final das contas, é ela, a realidade espiritual, quem vai efetivamente definir toda a situação. Então, irmãos queridos, não permitam que as crises desse mundo desviem seus olhos da realidade espiritual. Beleza, você está olhando o exército inimigo cercando, ok, é real, e humanamente não teria o que ser feito, mas olha, que o Senhor abra os olhos, para que a gente veja os exércitos e carros, os anjos de fogo, que Ele colocou à disposição daqueles que hão de herdar a salvação.
passe a ver a situação, a realidade, como ela de fato é. Não se amedronte pelo poder aparente das mais diversas instituições humanas. Segunda aplicação: descanse na certeza de que Deus se importa. Descanse na certeza de que Deus se importa. Você ficou com o coração apertado quando viu as imagens da retirada atabalhoada do Afeganistão? Eu também fiquei. Mas você precisa saber de uma coisa: Deus se importa. Você ficou preocupado com os cristãos que foram deixados lá para trás, as mulheres abandonadas, as crianças que ficaram lá? Eu também. Mas eu queria dizer para vocês nessa noite isso: Deus se importa, Deus está atento, Deus continua no controle. Veja, no texto que nós lemos essa noite de Eliseu, você observou que não foi Eliseu que orou pedindo proteção? Você observou isso? Deus viu a situação e enviou exércitos celestiais para protegerem Eliseu, antes mesmo que o profeta soubesse que corria algum perigo. Deus viu e se antecipou. Nós temos um Deus que se importa, nós temos um Deus que se compadece, nós temos um Deus que age proativamente, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós nem mesmo sabemos que estamos correndo algum tipo de perigo. Veja o Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. É Ele quem quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você pode dizer amém? No meu livro Da Dor da Despedida, eu traduzi e adaptei um pequeno texto, mas eu não descobri quem é o autor, por isso eu não posso citá-lo, infelizmente. Mas o texto diz que um pai vai colocar o seu filhinho na cama, então tem o seguinte diálogo com ele. O pai pergunta para o filho: filho, você pode ver os meus olhos? Sim, respondeu o filhinho. Você pode ver que eu vejo os seus olhos? Sim, papai. Você sabe que eu te amo? Sim. Você sabe que eu te amo, não importa o que você faça? Sim. Filho, quem ama você mais do que o papai? Jesus. Jesus me ama mais do que o papai. Muito mais do que o papai? Sim, muito mais do que o papai. Então, filho, descansa nesse amor. Então, eu não sei como vai ser a nossa próxima semana. Não sei como vai ser a próxima semana no Afeganistão, não sei como vai ser a próxima semana em Brasília, não sei nem como vai ser a próxima semana na minha casa. Mas uma coisa eu sei: Jesus me ama. Jesus me ama mais do que o papai, mais do que qualquer outra pessoa, Ele me ama. Não sei o que vai acontecer nas próximas semanas, mas eu sei
que Ele vai cuidar de mim. Eu sei que Ele vai me prover. Eu sei que Ele vai me sustentar. Você crê assim? Você crê assim? Então, filhos, descansem nesse amor. Descansem nesse amor. Profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Irmãos, guardem uma coisa no coração de vocês. Olha que interessante. Jesus, nosso principal modelo, vivia frequentemente em vigílias e orações. As únicas vezes que a Bíblia relata que Jesus descansou e dormiu foi no meio das tempestades. Descanse na certeza de que Deus se importa. E eu quero concluir, gente, dizendo que não sabemos o que virá no futuro. As expectativas para o próximo ano, humanamente, não são boas. A tendência é que essas convulsões sociais e a polarização se agravem. Mas, irmãos, nós não podemos permitir que as crises do mundo desviem os nossos olhos dessa realidade espiritual. Você entendeu? Essa realidade, apesar de nós não a vermos durante todo o tempo, nós confiamos nela, nós sabemos que ela existe, nós entendemos o que se passa, porque a palavra do Deus fiel que nos ensina. Então nós temos essa convicção. Irmãos, que nesse período, essas crises, esse exército sírio que bate ali na porta, não desvie a nossa atenção das montanhas cheias de carros e guerreiros de fogo enviados pelo Senhor. O Senhor está nos dizendo nessa noite: não tenham medo, não tenham medo. Essa é a verdade, irmãos. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos e muito mais poderosos do que os que estão com eles. O Senhor, nosso Deus, tem sob seu comando um exército imensurável, um exército celestial, preparado para ser enviado em nosso socorro. Por isso, irmãos, a nossa oração, ela precisa ser assim: Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Vamos orar? Senhor, ajuda a gente a vivermos essa realidade. Abre os olhos da nossa alma, para que a gente consiga contemplar essa realidade espiritual. Os problemas desse mundo são reais, nós não estamos fugindo deles, não estamos nos enganando, mas nós sabemos que o mundo espiritual, que é sobremodo mais poderoso, mais efetivo, é real. É ali que as grandes batalhas se travam, é ali que nós queremos guerrear. E assim, Senhor, nós te pedimos, abre os olhos da nossa alma, para que a gente consiga contemplar esse exército celestial, lutando a nosso favor, lutando junto com a gente. Não queremos nos desesperar, Senhor, a cada notícia de jornal, a cada post de internet. Não queremos colocar ali a nossa esperança ou a nossa expectativa, mas nós queremos continuar olhando para o Senhor, para a maneira sobrenatural e gloriosa como o Senhor age, como o Senhor protege, como o Senhor defende os seus, como o Senhor conduz o teu povo em vitória. Então faz assim, Senhor, dá-nos a tua bênção
Nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.